Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Eu vou ler Romanos 5, de 12 a 19. E depois eu vou ler Romanos 6, 23. Romanos 5, de 12 a 19. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, aos cristãos em Roma. Capítulo 5, versículo de 12 a 19 e capítulo 6, versículo 23. Vamos ler? Diz assim o texto: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele está falando aos cristãos de Roma e a nós hoje, nessa epístola que é universal a todos. Ela é atemporal, não é apenas para aquele tempo. E o que o apóstolo Paulo está aqui dizendo é: desde o primeiro homem, o pecado entrou no mundo e tomou a raça humana toda. E por causa disso a morte passou a ser realidade presente na vida de toda a raça humana. O pecado que faz separação entre o homem e Deus, ele dominou toda a raça e irremediavelmente a raça humana estava separada de Deus. Aquilo que a Bíblia chama de morte. A palavra morte, ela traz consigo alguns significados. Morte quer dizer separação. Quem morreu está separado de nós. Não permanece o corpo, não permanece a lembrança física, a alma não mais está aqui, o corpo volta a ser pó, o espírito volta para Deus. Ele desencarna e vai viver no plano espiritual. E nesse plano espiritual não há finitude apenas para esta realidade, porque no plano espiritual há eternidade, é a vida eterna. Morte quer dizer sofrimento. Para aquele que morreu sem Jesus, a palavra de Deus diz que ele está condenado para viver eternidade com o diabo e seus anjos, quando Jesus voltar e der fim a esta era de existência humana como nós conhecemos. Para aqueles que ficam, há sofrimento, a dor,
pela perda, pela ausência daquele ser querido que se foi. Morte, portanto, quer dizer sofrimento e quer dizer separação. A morte, ela se manifesta em duas formas: a física, terrena, esse plano existente que nós conhecemos, e espiritual, o plano espiritual para onde todos iremos, porque dele viemos e para ele retornaremos, mas para vivê-la ou com Deus no céu, ou separado eternamente dele no que a Bíblia chama de inferno. A palavra de Deus diz, e é Paulo aqui da parte de Deus falando, a morte entrou na existência humana por causa de um só, o primeiro homem, Adão e Eva, os primeiros homens, e passou a toda a humanidade, até o tempo de Moisés, porque é a partir de Moisés que entra a lei, entra a revelação de Deus para determinar como deveria se viver de modo a dar prazer ao coração de Deus. E ali foram estabelecidas algumas regras de distanciamento social. É isso mesmo. As regras de distanciamento social não são apenas pertinentes para essa realidade que nós estamos vivendo em função da pandemia. Daqui a pouco você vai entender isso. Por quê eu estou dizendo isso? Porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. Não somos apenas os seres naturais que estamos aqui nessa terra. Há também os seres espirituais que, embora vivendo numa outra dimensão, esta dimensão ela é paralela e ela interage com a nossa e a nossa com ela. De modo que Deus estabeleceu um distanciamento social entre nós e aqueles que vivem no plano espiritual, que a palavra de Deus chama de demônios. Porque o distanciamento social entre o homem e Deus já se fez desde que o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, pecaram. A morte entrou, a separação se deu. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que o salário do pecado, ou seja, as consequências que o homem recebe em retorno do pecado que comete, é a separação eterna, que ele chama de morte. Mas o dom gratuito de Deus, a recompensa de Deus, que o homem não merece, é a salvação e a vida eterna, somente possível através de Jesus Cristo. Como é que se funciona uma pandemia? A pandemia ela tem uma dinâmica. Veja como se dá. Uma pessoa, apenas uma pessoa é contaminada pelo vírus, e esta pessoa leva todas as demais a serem contaminadas também, e por consequência da contaminação, a morte passa a ser realidade na vida do homem. Olha que interessante. As pessoas dizem assim, morreu por Covid-19. O coronavírus, ele entra no corpo do ser humano, na corrente sanguínea, ele começa a se multiplicar por infectar as células. E como é que ele faz? Ele entra numa célula saudável e ali ele se reproduz e começa a enfraquecer aquela célula. Como a célula se multiplica por divisão celular, uma viram duas, de duas vira quatro, de quatro vira 8 e assim sucessivamente, a cada divisão mais vírus vão existindo e vão tomando aquele organismo e vai enfraquecendo esse organismo, e aí a pessoa acaba com seu sistema imunológico enfraquecido, ela desenvolve uma pneumonia e morre. Ou a pessoa já tem um problema congênito, ela é hipertensa.
A ação do vírus nas células começa a enfraquecer o sistema imunológico, que vai enfraquecer o coração, que já é prejudicado, a pessoa morre, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, porque desenvolve uma pneumonia, e por aí vai. O vírus, ele não tem cura. Espera-se encontrar a vacina que impeça a morte, mas o vírus continuará a existir, e todos os anos as pessoas terão que ser vacinadas. Agora mesmo, o governo federal está fazendo uma grande campanha de vacinação. Você já foi vacinado contra a influenza, que é a gripe? A influenza A, B, C, que é a gripe, dentre elas, provocada pelo H1N1, que já matou muita gente desde que veio. Você ano passado foi vacinado contra a gripe, contra a H1N1, contra a influenza, mas esse ano você tem que ser de novo. E por que disso? Por que todo ano a gente precisa ser vacinado? Porque você já foi vacinado uma vez. Eu, por exemplo, fui vacinado contra o sarampo. Não, eu não fui vacinado contra o sarampo. Eu fui contaminado pelo sarampo quando criança. Eu estive à beira da morte, mas o meu organismo reagiu, e aí eu acabei me tornando imune ao sarampo. Mas quantas crianças morreram, ou ficaram cegas, ou ficaram surdas, ou tiveram outros problemas, permaneceram vivas, mas com muitos e sérios problemas, por causa do sarampo? Porque no meu tempo de criança não havia vacina, hoje tem. E aquele que não é vacinado contra o sarampo, está correndo o risco de a qualquer momento o vírus tomar o organismo e causar talvez a morte. A mesma coisa é o H1N1 e outros. Presta atenção. Por que precisa estar sendo imunizado todos os anos? Porque o vírus ele sofre mutações. Você já ouviu falar que a dengue do ano passado era uma e agora é outra dengue, porque o vírus sofreu mutação? Você já ouviu isso na televisão, não já? Pois é. O vírus ele sofre mutações, alterando a sua estrutura e consequentemente gerando uma série de subtipos de vírus que vai causando o estrago naqueles que não se cuidam para serem imunizados. Foi exatamente assim como tudo aconteceu na história humana. A contaminação não é algo recente da era cristã ou eventos singulares na história da humanidade. Existe também uma contaminação, uma pandemia, e esta pandemia ela permanecerá até o fim da existência humana na face da terra. A palavra de Deus diz que o mundo que Deus criou era perfeito. A raça humana ela vivia em harmonia, ela vivia em paz, havia saúde, havia plenitude, havia relacionamento do homem com Deus, havia alegria. Mas o homem foi contaminado pelo vírus chamado pecado, a cobiça. O homem cobiçou, pela tentação de Satanás, ser quem ele não poderia, ter o que ele não deveria ter. E por causa da cobiça, e a partir daí, esse vírus da cobiça, esse vírus do pecado, contaminou toda a humanidade, produzindo dor, sofrimento, distanciamento social, isolamento social entre o homem e Deus.
Estão isolados eternamente todos aqueles que morreram sem Cristo e estão vivendo em distanciamento social, todos aqueles que estão vivos, mas estão separados de Deus por causa do vírus do pecado que habita todos aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador e Senhor. O distanciamento social existe desde o princípio, a partir da queda do homem, e é o distanciamento de Deus em relação ao homem, e é o distanciamento do homem em relação ao homem. A arrogância é consequência desse vírus, prepotência é consequência desse vírus, egoísmo é consequência desse vírus, materialismo é consequência desse vírus. Tudo isso causa morte, tudo isso causa distanciamento social, tudo isso causa alijamento, dor, sofrimento, tristeza. A cobiça, a avareza, a vaidade, o orgulho, a maledicência, a fofoca, o adultério, a promiscuidade, tudo isso é consequência desse vírus, e tudo isso causa distanciamento social, tudo isso causa distanciamento espiritual. Durante muito tempo, amados, o homem buscou a cura, mas tudo o que tinha eram medidas paliativas, momentâneas, expressadas pelo sacrifício de animais. Para resolver o problema do distanciamento espiritual, o homem pegava um animal puro, limpo, sem defeito, sem enfermidade, e ele levava a um lugar que ele consagrou para ser um lugar de culto, e ele sacrificava aquele animal, derramando o sangue dele sobre a terra, dizendo para Deus: eu reconheço que sou pecador e ofereço a vida e o sangue desse animal pela minha vida, porque aquele animal representava a vida dele. E por que representava a vida dele? Porque era um animal que custou para ele, ele criou, ele cuidou, era um animal que pertencia a ele. É por isso também que quando o homem hoje ele entrega uma oferta em dinheiro, quando ele entrega uma oferta em alguma coisa material, representa a vida dele. Ele está fazendo um sacrifício dele, dizendo: eu me disponho a dar para o Senhor, não que isto vá perdoar os meus pecados, não, é porque eu reconheço que eu sou incompetente vivendo no mundo, que sem o poder do Senhor, sem a graça do Senhor, sem a manifestação do Senhor para me suprir, eu não sou capaz. O homem buscou satisfazer Deus e desfazer o distanciamento social através desses sacrifícios, mas isso é falho. Tem muita gente que faz isso como medida paliativa, momentânea, porque daqui a pouco está fazendo errado de novo. Tem muita gente fazendo isso, mas tentando comprar Deus, e Deus conhece a intenção do coração de todos, Ele sabe com que intenção a gente faz as coisas. Foi necessário então que Deus, o único que poderia prover o homem da cura dessa pandemia chamada pecado, Deus seria o único, e é o único, que poderia prover o homem da cura. E assim Ele fez, enviando Jesus Cristo, porque o primeiro homem perfeito, criado no mundo perfeito, foi tentado por Satanás e recebeu a inoculação do vírus do pecado, cometeu o pecado, e a morte entrou na existência humana. Agora Deus, Ele envia um outro ser humano, faz existir na face da terra, agora uma terra contaminada pelo pecado,
infectada pelo mal. Esse homem perfeito, ele vai ser submetido à infecção, e ele permanece limpo, ele não se contamina, e sem contaminar-se, para que seu sangue inocente e puro pudesse dar salvação a todo aquele que nele cresce, para que pudesse ter vida eterna, para que o distanciamento espiritual eterno que foi construído pelo pecado entre o homem e Deus fosse desfeito, e o homem pudesse ser restaurado na sua comunhão com Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu 33 anos no mundo infectado pelo pecado. Ele não se corrompeu, ele não se permitiu ser contaminado, ele se manteve íntegro até o fim, e ali morrendo, ele poderia, naquele momento, sendo tentado ainda, enquanto cravavam os cravos nas suas mãos, ele podia ter também se permitir ser contaminado pelo vírus do pecado, desejando o mal contra aqueles que estavam fazendo mal a ele. Ele poderia ter dito: Pai, mata-os, olha o que estão fazendo comigo. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus queria a restauração do relacionamento do homem perdido com Deus, e para isto ele sacrificou a si mesmo, sendo inocente e pagando o preço que ninguém jamais poderia: morrer sem pecado, para nos dar salvação e vida eterna. Amados, o efeito pior do vírus do pecado não são os sofrimentos que vivemos aqui nessa terra, mas é a morte, a separação eterna de Deus. Isso porque o ser humano tem dois corpos diferentes. Nós temos o corpo físico, esse que tocamos, que vemos, e o corpo espiritual, que é eterno. Esse corpo físico, ele é finito, vai acabar mais cedo ou mais tarde, mas o espiritual não. O espiritual viverá para sempre. E embora Deus tenha proporcionado a cura que salva a alma da morte eterna, o corpo permanece sujeito à infecção por esse vírus terrível enquanto estamos vivendo aqui na terra. Esse vírus também sofre mutações. Por isso que aquele que já teve seu espírito salvo por Cristo Jesus precisa manter-se com a vacinação em dia por causa do seu corpo mortal. E como é que ele preserva o seu corpo mortal, ainda que seja salvo por ter recebido Jesus como único, eterno, suficiente Salvador? Pelo estudo constante, diário da palavra de Deus e a disciplina pela oração, mantendo o seu relacionamento com Deus. Só assim é possível manter seu sistema imunológico saudável para resistir a toda ação mutante do vírus do pecado que se dá pelas tentações, pelas opressões e pelas seduções dos demônios. É por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Eu já estou salvo, eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Que coisa boa, hein? Aleluia, Ele é meu Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Yes! Não é só isso não. Quem vive assim está desconsiderando a realidade de que ainda não foi para o céu e está vivendo no mundo, diz a palavra de Deus, que é dominado por Satanás. Pensa, se Satanás foi capaz de subverter, converter, corromper o homem perfeito que Deus criou lá no Éden, imagina uma camarada como eu e você.
A palavra de Deus é ela quem nos capacita para estarmos sempre alertas quanto às mutações do vírus do pecado que se manifesta pelas seduções do mundo, que é o sistema que rege a sociedade e é corrupto. Quanta gente, quantos crentes vemos por aí com práticas que são do mundo? Crente que é fofoqueiro, crente que é maledicente, crente que um tempo atrás estava lá na santidade com Deus e agora usa a internet de vez em quando, está lá no site pornográfico. Crente que não estuda, não busca uma formação acadêmica para a construção de uma capacidade racional crítica. Aí liga a televisão, assiste aquela novela e fica torcendo para a mocinha que é casada ficar com o mocinho. Isso a Bíblia chama de adultério. Não, se o marido tiver uma mulher na rua, vai ficar irritada, vai pedir o divórcio. Mas na novela ela torce para que a mocinha largue do marido, que é isso, que é aquilo, aquilo outro, e fique com o moção lá. Que é adultério. Assiste o filme e torce pelo ladrão, porque no filme o ladrão é o mocinho. Eu ainda não assisti o tal da La Casa de Papel não, mas na La Casa de Papel os mocinhos não são os bandidos? Que legal, cara! Sucesso de bilheteria na Netflix, arrebentando. E aí as pessoas assistindo aquilo e torcendo pelo bandido. Olha que interessante, existe uma série agora não, já dei um tempinho, chamado Lúcifer, que é o diabo que vem para a terra viver como um ser humano e tem um ibope tremendo. Por quê? Porque ele é engraçado, ele é bem-humorado. Eu já assisti alguns episódios, porque a gente, para criticar, para falar sobre alguma coisa, tem que conhecer. E lá está o diabo, o Lúcifer, próprio Satanás, incorporado. É um homem sedutor, só pensa em sexo, é o garanhão, bem-humorado, inteligente, descontraído, descolado, e as pessoas torcendo para ele. Sabe o que significa isso? Mutação do vírus. Aquilo que era mal, aquilo que é perverso, aquilo que é pecado, sendo apresentado como algo legal, como algo gostoso, como algo aceitável, como algo admissível. E aí os crentes, as pessoas, a sociedade vai se tornando corrompida. Olha o vírus, como é que se manifesta na sua mutação. Ah, eu amo verde. Ah, não, eu amo rosa. Amei teu cabelo. Eu amo praia. Eu amo pesca subaquática. A gente passou a amar coisas, quando amor só deve ser expressado entre pessoas. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tem gente amando bicho e tratando o ser humano como bicho. Tem gente comprando roupinha para cachorro, para gato, comprando remedinho, comprando snack, biscoitinho, enquanto há crianças com fome. Pessoas que têm com fartura e o dinheiro sobra, estão investindo em bicho e vidas humanas
estão deixando de ser cuidadas. Pastor, o senhor é contra a gente ter animal de estimação? Não. Mas leia a Bíblia e pare para pensar no Deus que te criou e criou o teu semelhante, olhando para você que gasta dinheiro investindo para sustentar um bicho como animal de estimação, um bicho que está ocupando o lugar que quem deveria ocupar é um homem na tua vida como teu marido, é uma esposa na tua vida, é uma mulher na tua vida como esposa, é um filho que você não pode ter. Você adota um cachorro, mas não adota um ser humano. Como é que Deus deve se sentir em relação a isso? É a mutação do vírus. É o vírus que vai sendo alterado na sua manifestação, na sua forma de contágio, na sua forma virulenta para promover a morte. A palavra de Deus nos capacita para estarmos sempre alertas quanto às mutações do vírus do pecado que se manifesta pelas seduções do mundo, que é o sistema que rege a sociedade e é corrupto, mas também da carne, que são as inclinações para aquilo que é pecaminoso. Tem gente que recebeu Jesus como único e eterno suficiente Salvador, foi batizado, é membro da igreja, glória a Deus, aleluia, daqui a pouco está dizendo assim: mas é que a carne é fraca. É claro que a carne é fraca. A quem é que estava alimentando? Você é vencido por quem você alimenta. Se eu tenho um gato angorá e você um cão pitbull, se você deixar o teu cão pitbull uma semana preso dentro de um quarto, a casinha dele lá, só com água, e eu vou alimentar o meu gato angorá, eu vou levar ele para passear, eu vou levar ele para fazer número 1 e número 2 lá fora, eu vou deixar ele correr para lá e para cá um tempo brincando. Daqui uma semana vamos colocar o meu gato angorá para brigar com o teu pitbull. Quem é que você acha que vai ganhar? O teu pitbull que está todo fraquinho, ou o meu gato angorá que está esperto, alimentado, ágil? Meu gato angorá vai dar um couro no teu pitbull. Não vai ser, não? Qual é a lição disso? Ganha quem eu alimento. Se você está alimentando a carne com as coisas que você vê na televisão, se você está alimentando a carne com as coisas que você está vendo na internet, se você está alimentando a tua carne que te conduz pela inclinação para aquilo que é pecaminoso, você vai sofrer as consequências da virulência do pecado. A palavra de Deus diz: o salário do pecado, aquilo que você recebe em consequência pelo pecado, é morte, sofrimento. Você pode ser alguém salvo por Jesus. O pecado na vida de crente não pode ser algo que é contumaz, tem que ser algo que seja um acidente. Mas não existe acidente sem traumatismo, sem feridas, sem machucados, sem sofrimento. A palavra de Deus nos capacita para estarmos sempre alertas contra as mutações do vírus do pecado, que se manifesta pelas seduções do mundo, da carne, mas também a opressão do diabo, que é a ação sobrenatural que visa incapacitar a nossa alma para fazer as escolhas erradas e se deixar levar pelas emoções. A palavra de Deus diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede os caminhos da vida. E como é que a gente guarda o coração, se não cuidando de vigiar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa? As opressões vêm pelas circunstâncias adversas, que como estratagema de Satanás visa nos colocar no cantinho e nos levar a achar que nós não temos saída. Sempre temos saída, porque quando olhando para frente e para os lados não vemos por onde sair,
É só olhar para o alto. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, porque é de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. A opressão visa me colocar numa condição em que eu vou buscar um recurso que está nesta terra e eu não tenho acesso a ela. Ou esse recurso não pode me salvar. Mas aquele que coloca o seu olhar em Cristo, a sua fé em Deus, a sua confiança na palavra de Deus, esse vence o mundo, vence a carne e vence o diabo. Você já foi salvo por ter recebido Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador? Se você já foi, porque você fez essa aliança com Cristo, você está salvo. Morra agora ou daqui a 1 ano, 100 anos, você vai para o céu. Promessa disso não é minha, é do Senhor. A palavra do Senhor diz em Evangelho de João, capítulo 1, 10 a 13, Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes foi dado o poder de serem tornados filhos de Deus, e os filhos vão para a casa do Pai. Jesus foi quem disse: eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu fui tornado filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus com Jesus, e eu estarei com Jesus na casa do Pai quando eu partir dessa existência. Mas você já foi para lá? Eu também não. E estamos vivendo num mundo que está sob o domínio do diabo, do maligno. E o maligno, ele sabe fazer a mutação para que eu e você em algum momento sejamos inoculados por esse vírus que mudou e está agindo na porta de entrada. Qual é a porta de entrada que você tem para ele? São as tuas emoções. Você é uma pessoa que tem pavio curto, então você tem uma porta enorme aberta para o vírus, e o teu pavio curto faz você ser rancoroso. Você é uma pessoa que vai dormir e não resolveu a situação, não praticou Mateus 18:15, passa o dia inteiro você remoendo aquela coisa maldita, você não abre a boca para dizer: Satanás, em nome de Jesus, eu rejeito e renuncio a mágoa, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança. Quando eu tiver oportunidade, eu estiver emocionalmente melhor, eu vou sentar com essa pessoa e vou ganhá-la, porque Jesus diz: vai entre ti ela só, se te ouvir terá ganho. É para ir para conversar com amor, não é para ir conversar cheio de pedra na mão. É para conquistar, para ser feliz, não é para conquistar para estar certo. Tem muita gente que quer estar certo e não consegue ser feliz, porque é arrogante. O arrogante, se estiver certo, perde. Você já foi salvo por ter recebido Jesus como teu Salvador e Senhor, único, eterno, suficiente Salvador, e Ele se tornou Senhor da tua vida, porque se Ele tornou o teu Salvador, você vai morrer e vai para o céu. Mas se Ele não é Senhor da tua vida, você vai ser inoculado pelo vírus aqui, na sua mutação, e você vai sofrer. Você vai perder teu casamento, você vai perder teus filhos para o mundo, você vai perder teu emprego, porque é isso que está acontecendo na vida de muitos crentes, por sua infidelidade, porque Jesus não é Senhor da sua vida. Se Jesus é Senhor da tua vida, a palavra de Deus está em você, ela não está só na tua boca, ela está no teu coração. Você não se permite ser conduzido por sentimentos, por emoções e por traumas do teu passado. Você não é alguém que fica preso dentro de si, aceitando a palavra do diabo, que diz que você, se expor, você será envergonhado. Porque quem não quer ser envergonhado é ele, o diabo. A palavra de Deus diz, o rei Davi, que tinha cometido pecados e ficou caladinho.
Ele diz: enquanto eu me calei a respeito dos meus pecados, eu sofria e os meus ossos doíam noite e dia. Sabe o que significa isso? Ele absorveu, ele desenvolveu enfermidades psicossomáticas. O corpo adoeceu porque a alma estava doente. E doente por quê? Por causa do pecado que ele escondeu. Ele não confessou. Mas ele diz: confessei-te o meu pecado e o Senhor me perdoou. Coisa maravilhosa quando a gente é perdoado. É um peso que sai. Coisa maravilhosa quando a gente vinha fazendo pecado, a gente dizia: eu rejeito isso, a partir de hoje eu não quero mais. E a gente sente como aquele peso que sai, porque aquele peso é o diabo, são os demônios, com o vírus desgraçado que estava ali trazendo sofrimento. Você tem mantido a tua vacinação em dia? Você lê a Bíblia todos os dias? Você separa um tempo para você estar com Deus, para falar com Deus? Tempo de qualidade. Não é tempo de quantidade, mas é tempo de qualidade. Mas tem gente que diz assim: não, eu dou um tempo de qualidade para Deus. Não é um tempo de quantidade, mas o que importa é qualidade. Aí tem 5 minutos de oração que julga ter qualidade com Deus. Você está mantendo a tua vacinação em dia? Você é um crente que de vez em quando você jejua, não para pedir coisas a Deus, não para esperar mover o coração de Deus por causa do teu jejum, não, porque o jejum tem um propósito: mortificar a carne. É dizer para o mundo espiritual: eu sei que a minha carne é pecaminosa, eu abro mão dela hoje, de satisfazê-la hoje, pela consagração da minha vida, porque eu reconheço que mais importante do que o alimento material que eu preciso é a minha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você ora, ou você tem uma reza, a reza do faça mal, faça bem. Senhor, obrigado pela noite de paz que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, porque eu pude acordar. Que dia lindo, Senhor. Ó, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado por esse alimento que agora eu vou tomar. Obrigado pela provisão do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Essa é a oração do faça mal, faça bem, é reza. Você tem reza, você tem oração. São palavras feitas que são repetidas em momentos específicos, ou é relacionamento em que você conversa com Deus? Somente aquele que já foi salvo e se mantém em comunhão com o Senhor pode experimentar a vida com paz, com equilíbrio e com satisfação. O vírus, ele está por aí. Mas que coisa interessante. Algumas pessoas têm o vírus, mas elas são o quê? Assintomáticas. O vírus está aí, o vírus passa pelo corpo delas, mas não causa dano. Você sabe que no mundo espiritual é assim também? Sabe quem é assintomático? É aquele que já recebeu Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. O vírus está lá. É por isso que nós somos pecadores, mas porque mantém a sua imunidade em alta. Comunhão com Deus pelo estudo da palavra do Senhor, comunhão com Deus pela oração, comunhão com Deus pela disciplina espiritual, fortalecendo o espírito, mortificando a carne. O vírus não tem poder de causar mal. Você pode ser esse alguém. Todos nós podemos ser esse alguém. E para sermos esse alguém que vive com paz, com equilíbrio, com satisfação, ainda que o vírus esteja por aí, ainda que esteja sujeito a ser infectado, mas vivendo de forma assintomática, você pode e eu posso. Tudo que nós precisamos é Jesus Cristo presente
na nossa vida. Você já recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador? Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, recebe hoje Jesus como teu Salvador, para que você, quando morrer, vá viver a eternidade. Teu espírito volte para Deus, para viver com Ele pela eternidade, e não para estar separado eternamente dEle e condenado a viver assim por toda a eternidade. E viver separado eternamente de Deus, a Bíblia chama esse lugar de inferno. Inferno é lugar eterno de separação. A gente olha o cemitério. O que é o cemitério? Cemitério é lugar de separação. Não tem mais jeito, não volta mais. Inferno é o cemitério dos espíritos, e ele é preparado somente para aqueles que nesta vida não tiverem vivido com Deus. E só é possível viver com Deus, em comunhão com Ele, através de Jesus Cristo. Se você ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, receba hoje. Faça uma oração. Diga assim: Senhor, eu quero reconhecer agora que eu tenho o vírus do pecado. Eu quero te pedir perdão, porque até aqui eu vivi assim, não apenas porque recebi esta herança no meu DNA espiritual e moral, mas porque eu mesmo fiz escolhas erradas. Eu me permiti agir pela influência do mundo, da carne e do diabo. Mas agora eu te peço, em nome de Jesus, Pai, Deus Todo-Poderoso, me perdoa, me lava e me purifica de todo o pecado, me livra de toda injustiça, pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Eu te recebo, Jesus Cristo, nesta hora, em aliança contigo, como meu único, eterno, suficiente Salvador, e faço contigo aliança de tê-lo como Senhor da minha vida, porque a partir de agora eu vou buscar viver para obedecer o Senhor e conhecer o Senhor e manter um relacionamento contigo pela leitura e estudo da tua palavra, a Bíblia Sagrada, pela oração, pela comunhão com os irmãos da tua igreja, para que assim eu seja mantido saudável, forte e resistente a toda mutação do vírus do pecado. E eu peço a Ti, Espírito Santo, habita em mim. E rogo a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, escreve o meu nome no livro da vida, pelos méritos de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, para que quando eu partir dessa existência, meu espírito possa repousar contigo e viver a eternidade no céu. E enquanto vivendo nesta terra, a partir desse momento, viverei em busca de fortalecer a minha alma, gerar saúde para o meu corpo físico, vivendo de tal maneira que o Senhor se agrade. Amém.
Se você fez ou se você faz esta oração, a palavra de Deus diz que a partir desse momento você é tornado filho de Deus. Você não quer receber Jesus Cristo hoje como teu Salvador e Senhor?